Shalom, shalom, boa tarde. 13 de Shevat, 5.784, a contar da criação. 23 de janeiro de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Para a nossa reflexão, esta semana estamos na Parashá Beshalach, que significa mandando para fora, ou quando o faraó, o Paró, ele expulsou o povo judeu do Egito, né? Então, Beshalach traz para nós esses momentos finais do Egito e o momento que vai-se para o deserto, e o início da grande odisseia pelo deserto. Então, nós estamos aí em Beshalach, né, para trazer as reflexões concernente a essa Parashá, né? Estamos aí na quarta Parashá do livro de Shemot, né? E nós vamos aí ter as reflexões com o nosso Rebbe Menachem Mendel dentro do aspecto, né, dessa 16ª porção no novo ciclo dos estudos de Torá 5.784, né? Qual é a mensagem que nós temos aí sobre os ossos de Yosef, né? E bem como também sobre a questão aceitar desafios, né? Qual a finalidade de aceitarmos desafios? Nós precisamos aceitar os desafios ou precisamos correr dos desafios que Deus realmente permite que chegue até nós, né? As provas, os testes, pedir para que Hashem nos livre deles ou que ele realmente nos dê forças para que nós possamos suportar, né, os desafios, sabedoria, conhecimento, entendimento, né? Nós precisamos de Ahavat Hashem e temor Hashem, né? Que é Irat Hashem, né? O porquê disso daí. Então, são reflexões que nós precisamos estar aí, de uma certa forma, né, bem afiados no nosso intelecto, em nossos corações, para que nós possamos, de fato, compreendermos cada vez mais o santo querer do nosso Hashem para as nossas vidas, né? Temos aí os comentários de Rashi, os demais comentaristas das Escrituras, da Torá. Temos aí os comentários, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel nas suas explicações que vêm somar realmente com o Rashi e assim sucessivamente. Então é importante nós estarmos realmente cada vez mais próximos da realidade divina para que nós possamos ser cada vez mais as testemunhas vivas de Hashem nessa nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Temos aí o nosso querido emissário Antônio Márcio Braga Silva, lá do Rio de Janeiro, Pádua, né? Shalom, shalom, Antônio Márcio, né? Que Hashem renove dia a dia a graça sobre a tua vida, pelo excelente trabalho que vem fazendo aí no meio dos Benei Noach, né? Aqui sendo uma grande bênção, né, no nosso movimento Benei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad, né? O Roberto Andrade também é de Igaraçu, né? Aliás, de Ipauçu, né? Aqui a região de Bauru, que também está por aí, Baruch Hashem. Agradecer a Hashem por cada vida que vem sempre se conectar aí. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos na véspera de Tu B'Shevat, que é o Ano Novo das Árvores, né? O Roberto Andrade, Paraguaçu Paulista, Baruch Hashem. Corrigido aí, Roberto. Mudei você de cidade, mas rapidamente voltou para a cidade Paraguaçu Paulista. Baruch Hashem. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estaremos na véspera de Tu B'Shevat, né? Que é o Ano Novo das Árvores, né? Segundo a orientação rabínica aí que nós temos recebido, né? A noite de amanhã é uma noite propícia, né, para comermos frutos, né, ou frutas
justamente comemorando aí o Ano Novo das Árvores. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre essa questão aí, ok? O movimento Bnei Noach, né, Brasil, ele é Brasil, mas na realidade o movimento Bnei Noach, ele é de nível mundial, né? Graças a Hashem, depois que o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele assumiu a liderança Chabad universal de 1951 até 1994, né, uma das prioridades dele, além de colocar a casa em ordem, a casa judaica em ordem, mas outra prioridade dele foi exatamente os não-judeus, os Bnei Noach, os povos, as nações, terem o conhecimento das 7 leis universais, ou as 7 leis de Noach, para que possam viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, realmente o movimento Bnei Noach, né, ele é um movimento monoteísta destinado aos não-judeus, baseado nas 7 leis de Noach e sua interpretação tradicional no judaísmo ortodoxo, né? Por isso que o nosso rabino, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança, ele é rabino ortodoxo do Chabad, né? Ortodoxo, que é a nossa liderança. Então, de acordo com a lei judaica, os não-judeus não são obrigados a converter-se ao judaísmo, mas são obrigados a observar as 7 leis de Noach, né? As 7 leis de Noach, para garantir o seu lugar no mundo vindouro, né? O Olam Rabá, ou vida eterna, popularmente conhecida. E estas leis incluem, né, a proibição contra a idolatria, a blasfêmia, o assassinato, o adultério, o roubo, o consumo de carne de animal vivo e a obrigação de estabelecer tribunais de justiça ou, né, praticar justiça, né? Lembrando que o próprio mundo judaico não tem ainda o seu tribunal judaico, né? O seu Supremo Tribunal Federal, por assim dizer, para você compreender, porque o templo não está em pé, né? Então o Sanhedrin, né, ele não está aí vigente, literalmente falando, porque o templo não está em pé. Nos dias de Mashiach, o terceiro templo será construído e o grande tribunal, o Sanhedrin, ele será composto, né, pelos 71 líderes rabinos, né, que estarão regendo o grande tribunal nos dias de Mashiach. Então será restaurado isso. Obviamente o mundo não judaico, os Bnei Noach, não tem um tribunal Bnei Noach, né? Então nós estamos aí dentro dos mandamentos, né, das 7 leis de Noach, e as suas ramificações, para nós vivenciarmos o nosso dia a dia segundo o padrão da Torá, segundo o padrão das 7 leis de Noach, para que nós possamos de fato garantir o nosso lugar no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, por isso existem vários níveis de justiça e piedade nesse contexto todo, né? O nível básico, um não-judeu é considerado justo se não transgredir as leis de Noach, de uma forma que levaria à condenação em um tribunal baseado na Torá. Então, de fato, nós precisamos tomar cuidado com a prática de errar, cometer crimes, né, de uma forma espiritual e de uma forma através de ações, né, que poderiam ser julgados com a pena capital. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso e sermos zelosos realmente sobre as 7 leis de Noach, ok? Então, em um nível mais elevado de justiça, é exibido por aqueles que observam as leis de Noach, porque foram ordenadas por Deus na Torá, através de Moshe. Esses são os Hassidei Humus Haolam, os piedosos entre as nações, que aceitam e observam, né,
as leis de Noé como mandamentos divinos e se conectam à Torá, ganhando assim um lugar no mundo vindouro, né? E além disso, o não-judeu pode optar por ser mais rigoroso na observância dessas leis ou envolver-se em mais atos de bondade e justiça. Eles também têm permissão para cumprir outros mandamentos judaicos para beneficiar suas vidas, outras pessoas e a própria sociedade onde ele vive. Essa distinção é baseada nos ensinamentos de Rambam, Maimônides e outros estudiosos da Torá, e é central para o caminho, né, de Noé, conforme descrito nos vários textos judaicos que nós temos aí, né? Então, por isso, né, nós precisamos nos prepararmos para os dias de Mashiach, onde vai se cumprir plenamente, perfeitamente, a profecia de Sofonias 3:9, onde realmente a profecia diz, né, que o Eterno ele transformará, né, as línguas, né, das nações numa linguagem santa, ou seja, as nações irão falar o hebraico fluentemente, certo? Por quê? Porque o hebraico bíblico ele é considerado Lashon Kadosh, que significa língua sagrada, né? Não há palavrões, não há besteirol, né, no hebraico bíblico, né? Então não existem os palavrões e por aí afora vai. Então por isso, nos dias de Mashiach, todas as nações serão transformadas em Lashon Kadosh, né? A língua sagrada, o hebraico, para servir a Hashem, ombro a ombro com o povo judeu, no serviço a Hashem, na adoração a Hashem, ok? Então, essa é uma síntese sobre a questão Benei Noach, ok? O Moisés Pires de Castro, de Bebedouro, interior de São Paulo, também está por aí. A Maristela Maciel Correia Pereira e o marido Ronaldo, né, Maciel, da cidade de Raul Soares, né, em Minas Gerais, né? Também está por aí a Simone Cordeiro, né? A Simone aí, se puder colocar o nome da cidade, né? Que não me lembro qual é a cidade. Então a Simone Cordeiro também está conectada aí conosco, né? Então, amados, somente recordando as 7 leis de Noé, né? Proibição da idolatria, ou seja, adorar e servir somente o único Deus, aquele que é um e único, indivisível, incorpóreo, aquele que não é 2 nem 3, aquele que não nasceu, não morreu e nem ressuscitou. Ele é o que ele é, ponto final. Ele é o grande eu sou, né? Então só a ele a adoração e só a ele o louvor e a gratidão. Não blasfemar, não matar ou não assassinar, né? Não roubar, não praticar relações incestuosas, relações sexuais proibitivas, né? Então é importante isso daí, né? As pessoas terem em mente sobre a questão das relações incestuosas. Não ingerir o membro de um animal vivo e fazer justiça, né? Baruch Hashem por isso daí, ok? A Simone Cordeiro, ela é da cidade de Nova Iguaçu, né? Rio de Janeiro. Baruch Hashem aí. Ok, amados? Então a nossa paraxá dessa semana, Bechalar, né? Ela abarca muitos acontecimentos cruciais e ao mesmo tempo sublimes e grandiosos, né? Então há momentos trágicos, por assim dizer, mas também há momentos sublimes e grandiosos, onde nós vemos vários estágios do êxodo, que nós vamos daqui para frente contemplar, os altos e baixos do nosso amado irmão mais velho, filho primogênito de Deus, o povo judeu, né? Temos aí realmente a gloriosa abertura do Mar de Juncos, né? Conhecido popularmente como Mar Vermelho, mas é o Mar de Juncos, né? Vamos ver aí a questão do maná celestial, as codornizes e a batalha vitoriosa contra Maleque
e o lado negativo dessa batalha de Amaleque, né? Depois da passagem do Mar de Juncos, né? Então, Bechalar tem quando o faraó mandou o povo sair, ou seja, quando mandou sair, né? De forma resumida, mas de forma para entender o que significa quando mandou sair. Então, Bechalar, quando mandou, quem mandou? O faraó. Sair, quem sair? O povo. Então, por isso, quando o faraó mandou o povo sair, né? Então, Bechalar significa isso daí. E também Bechalar pode ter sido escolhido, né, essa palavra para Paraxá, para designá-la, evidentemente, né, alguma faceta que abrange e também transcende os demais elementos da Paraxá, né, o sobrenatural, o suprarracional, né. Por outro lado, também a palavra Bechalar sugere que os judeus relutaram em sair do Egito e tiveram de ser expulsos à força, né. Aqui fala-se, aos sábios dizem que alguns judeus foram relutantes em sair do Egito, que eles não queriam sair do Egito, eles queriam permanecer no Egito. Uma terra próspera, tudo de bom, por assim dizer, né, de âmbito saudável, alimentação, prosperidade, riquezas e companhia. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado negativo, né? A promiscuidade, a idolatria, a feitiçaria, e por aí afora vai, sem sombra de dúvidas, né? Então, mas aquela geração, ela conhecia o único lar chamado Egito, porque esta geração não conhecia a terra prometida, né? Então, para eles, o único lar que existia para eles era o Egito. Então, nós vimos aí na praga da escuridão que algumas dezenas de judeus morreram na praga da escuridão, porque eles eram realmente no sentido, eles eram 100% determinados, não sair do Egito, e tentava influenciar pessoas, judeus, né, outros judeus, a não saírem do Egito. Então, na praga da escuridão, como diz os nossos mestres, esses morreram na praga das trevas, né? O povo egípcio não viu esses morrendo, ok? Mas mesmo assim, no momento crucial da saída do Egito, ainda havia alguns que estavam relutantes em não sair. E segundo alguns comentaristas, nos fala que entre eles, né, estava Datã e Avirã, né? Datã e Avirã eram aqueles dois que estavam brigando entre si, e Moshe foi para repreendê-los, né? Porque um levantou a mão contra o outro. Vocês são irmãos, como você vai levantar a mão contra o seu irmão? Que era Datã e Avirã. E eles falaram para Moshe, né? Vai fazer conosco o mesmo que fez com aquele egípcio ontem, que você matou e enterrou na areia, né? E logo em seguida, Datã e Avirã vai e avisa o faraó, que foi Moshe que matou o egípcio. Então, Datã e Avirã, nós vamos ver aqui até um certo ponto, né, uma verdadeira dor de cabeça para Moshe, né, nessa saída do Egito aí, né. Então, essa é um dos comentários que nós temos aí daqueles que estavam relutantes em não sair do Egito, ok? Temos aí o José Gutenberg Abrantes, né? Cavalcante, da cidade de João Pessoa, na Paraíba. O Alcides Pereira, né? Se puder colocar o nome da cidade aí, Alcides, coloca aí para sabermos de onde está se conectando. A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo. A Aparecida Fátima, aqui da Sinagoga Beneinor, regional Bauru. A Genesi Tolentino dos Santos, de Londrina, Paraná. A Miriam Barros, de Brasília, Distrito Federal, também está por aí, né? Tem mais alguns aí, mas não está aparecendo aqui o nome, ok? Na hora que derem aí um comentário, vai aparecer o nome aí. Ok, Baruch Hashem. Então, dessa forma, né, amados, né? Se nós dermos aí um break para refletirmos sobre essas questões, né? Esse momento estranho, né, em que o faraó tivesse de mandar o povo sair, né, como poderia um judeu ainda não estar decidido realmente em sair, né? Então o Egito era um estado ditatorial, cruel,
que submetia os judeus a uma escravidão opressiva, e Moisés prometera aos israelitas que o êxodo os conduziria ao apogeu da espiritualidade. Seriam escolhidos por Deus como uma nação e receberiam a Torá no Monte Sinai. Esses fatos, por sua vez, seriam como precursores da entrada na Terra Prometida. E quem não aproveitaria a oportunidade com entusiasmo, como poderiam ainda querer permanecer no Egito, né? Ficaria realmente complicado isso daí, né? Então, o número significativo de judeus que não desejaria deixar o Egito, né? Vimos aí que alguns morreram durante a praga da escuridão e, portanto, só foram realmente libertados os que queriam sair, né? Então, por que o faraó teve de mandá-los embora, expulsá-los, né? Como diz aí o termo. Então, aí os nossos sábios trazem para nós duas opções. A primeira, a resposta a isso, né? Eles estavam ávidos por livrar-se dos grilhões da opressão e tornar-se o povo escolhido no Monte Sinai. Tal desejo, embora forte e genuíno, era simplesmente uma consequência direta da situação e das oportunidades de que dispunham, né? Era um anseio racional, essencialmente ditado pela lógica, que os judeus praticamente não podiam deixar de sentir. Então era um pensamento racional, era uma questão lógica. Então tinha uma certa frieza, porque a lógica ela é fria na sua análise, né? Então precisava de emoção nessa história. No segundo momento, né, que foram libertados, eles tiveram o desejo de partir completamente diferente. No instante em que inspiraram o ar fresco da liberdade, né, o controle profundo entre sua escravidão e a idolatria do materialismo egípcio e a independência com relação a ela, proporcionada pela vida divina, impressionou-os fortemente. Então a vontade de partir imediato tornou-se mais veemente do que era quando ditada pela lógica calculada, que ela é fria e ela é calculada, por isso que ela é fria. A fuga do Egito subitamente se tornou suprarracional, que aí entra a questão da emoção, o sobrenatural, né? Vem a força divina para o próprio judeu. Torna-se, de uma certa forma, mas de forma positiva, uma obsessão frenética, e a necessidade ontológica, né? Que vai mexer com todo o ser, né? De cada judeu. Comparado a este novo desejo intensamente transcendente, o anterior parecia forçado e imposto. Ou seja, no primeiro momento, a liberdade ela parecia algo imposto e obrigado, né? Obrigatório, né? Forçado, né? Mas no segundo momento, então realmente o primeiro na questão lógica, pensativa, calculada, né? Vocês serão livres. Então vinha aquela questão, como diz aqui, né? De uma certa forma forçada, lógica, fria, calculada. Então era só, vamos assim dizer, era só uma ideia, né? Mas na hora que chegou o dito, agora vocês estão livres, saiam daqui, vão embora, disse o faraó. Não quero mais vocês aqui na minha terra, junto do meu povo. Saiam do Egito. Então agora chegou a notícia real e verdadeira. Vocês são livres. Aí é como diz na linguagem atual, né? Aí a ficha caiu. Aí caiu aquele monte de ficha. E aí, então, e agora? Nós somos livres? Nós estamos livres? Então veio aquela euforia, né? Então realmente as emoções elas brotaram de uma forma que se tornaram transcendentes, saiu do interior e externamente. Então veio aquela, no bom sentido, obsessão frenética de sermos livres, né? Então esse é o momento que chegou para eles, né? Então por isso
Bechalar, né, é o título da nossa paraxá dessa semana aí, né? E esse nome nos lembra que durante todos os anos de opressão, por mais forte e sincero que fosse o anseio de liberdade para realizar o destino divino, tal desejo de partir se reduz ao equivalente a uma expulsão forçada, quando contraposto ao que sentimos assim, que os grilhões da escravidão se romperam, né? Então, enquanto estavam nos grilhões, né, vocês serão livres. Era uma situação. Mas no momento que os grilhões são tirados, vocês estão livres, vão embora. É uma outra situação. Por isso, os dois pontos do sentido da notícia da liberdade, né, que traz para nós Bechalar. Então, foi precisamente essa súbita, a uma subida, melhor dizendo, a uma ligação suprarracional com Deus que forneceu o ímpeto espiritual para a ocorrência de todos os fenômenos miraculosos da narrativa da Odisseia do deserto, que nós vamos entrar aí, né, paulatinamente no nosso dia a dia aí, ok? Nair Pereira Vedovoto Pereira Vedovoto, de Vitória, Espírito Santo. Maria do Socorro Salles, Brasília também, Baruch Hashem. Então, dentro dessa dinâmica, né, se mantém verdadeira mesmo na atualidade. Então, agora os nossos mestres trazem para nós essa questão da liberdade, ser livre do Egito, também uma realidade na atualidade, não só para aqueles dias naquela época. E é recomendável realmente que cada um que já foi livre do seu Egito interior pessoal venha ajudar outros a serem livres do seu Egito pessoal, né, interior. As contrições que os impedem de experimentar a vida em sua plenitude como tensionava Deus e de cumprir sua missão divina. Deus, sem dúvida, recompensará todo aquele que catalisa a redenção individual de outra pessoa, libertando também a ele de qualquer Egito pessoal e interior, que o comprima em sua própria vida. Ou seja, a partir do momento que nós abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós, de fato, adentramos num patamar mais elevado, espiritualmente, obviamente, e também dentro da ética e da moral também nos elevamos mais ainda também. Então, foi um passo para a subida, para a elevação. Então, enquanto nós não tomamos essa decisão, nós tínhamos diante de nós a notícia, estava estampada diante de nós. Mas só que nós continuávamos com os grilhões. Nós continuávamos no nosso Egito pessoal e interior. Lembra daquela expressão que algumas pessoas diziam e outras ainda continuam dizendo? Do jeito que está, tá bom. Não vou mexer nisso porque vai dar complicação. Então a pessoa, ela continua com seus grilhões, ela continua envolta, né, no seu Egito pessoal e no seu Egito interior. Então ela tem receio de mexer. Eu quero ser livre do Egito. Então ela fica nos seus emaranhados, né, e fica aí patinando e tem medo de realmente se libertar do seu Egito. Por isso que é necessário, nós tivemos ajuda de outras pessoas. Outras pessoas nos ajudaram, falaram conosco, trouxeram estudos, trouxeram explicações, gastou tempo, conversa, diálogo, etc, etc, etc. Até que chegou o momento em que nós resolvemos nos libertarmos do nosso Egito pessoal e interior e abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, dessa mesma forma que fomos ajudados no passado, e hoje estamos nesse patamar do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, outras tantas pessoas ainda estão aí fora, precisando de você que já foi liberto do seu Egito pessoal.
para que você possa realmente, com amor, com paciência, com carinho, com atenção, né, realmente levar a mensagem do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que ela também possa ser livre do seu Egito pessoal. E aí os nossos mestres, né, Rashi, Maimônides, o nosso Rebbe Menachem Mendel e tantos outros, falam, né, que quando nós ajudamos alguém a se libertar do seu Egito pessoal, né, Deus realmente recompensa a cada um de nós. Então é importante nós termos isso diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, né? Então, mandar o povo sair, o faraó involuntariamente os fez iniciar a viagem rumo à entrega da Torá e à entrada da terra prometida, a terra de Israel. E o mesmo ocorre conosco, elevando nossa relação com Deus ao nível suprarracional e transformando o materialismo grosseiro da realidade em uma força ativa a favor da santidade, apressaremos a redenção messiânica e as novas revelações da Torá, e por fim farão deste mundo definitivamente a verdadeira moradia de Deus, né? Essa é a nossa tarefa suprema, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, o faraó, ele, uma força negativa, destrutiva, cruel, ele acabou se tornando realmente uma força amiga a favor do povo judeu. Por quê? Porque o faraó, ele obrigou, ele forçou o povo judeu a sair do Egito. Por isso que foi forçado dessa forma, né? O povo saiu apressadamente, e por isso que eles não tiveram tempo de fazer as suas provisões. E por isso que a massa, ela não levedou. E por isso eles saíram com matzá, né? Saíram com muitas matzot, né? O pão que não fermentou saiu com as suas bolachas de matzá para o deserto, certo? Porque não houve tempo de levedar a massa, né? E ao mesmo tempo eles estavam na continuidade de Pêssar, e por isso matzá realmente tornou-se o ingrediente importante de Pêssar, né? Devido a isso daí. Então, o faraó, ele tornou-se, entre aspas, né, verdadeiro amigo do povo judeu, forçando-os a sair rapidamente do Egito, né? Entre outros detalhes, né, sobre a questão, empurrou o povo judeu para a entrega da Torá e para a terra prometida, e também, né, ajudou fazendo com que eles pudessem celebrar o Pêssar com matzá, porque não houve tempo de levedar a massa também, né? Isso significa que nós precisamos olhar de forma positiva, né, os desafios que são apresentados diante de nós na nossa jornada, no nosso dia a dia. Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, segundo o Midrash, né, ao persegui-los, o faraó aproximou os judeus de mais perto de Deus, e isso ficou evidenciado pelo seu clamor a ele, quando viram aproximar-se o exército egípcio. Sem dúvida, muitas vezes, é diante de um obstáculo que se despertam nossas mais profundas reservas de energia. É onde nós conhecemos a nossa verdadeira força. Quando somos confrontados com um desafio, devemos encará-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual, em vez de tentar evitá-lo, fugir do desafio. Então, o conforto e a complacência podem nos fazer perder de vista nossas prioridades e debilitar, assim, o sentido da urgência de nossa missão divina. As adversidades físicas ou espirituais podem nos tirar dessa indiferença ao debilitar nossa autoconfiança e nos brindar com a oportunidade de avançar em nossa relação com Deus ao abrir o caminho através dos obstáculos, ok? Então vejam bem, amados, que aqui
né, aceitar os desafios que se apresentam diante de nós, é fazer com que realmente nós possamos realmente agradecer a Hashem pelas nossas adversidades, pelos nossos adversários. Muitas vezes você fica emaranhado, né? Fica bitolado, né? Ah, aquela pessoa não gosta de mim, aquela outra pessoa lá é meu inimigo, aquela outra pessoa lá só me faz mal, aquela outra pessoa lá só vive me perseguindo, etc, etc, etc. Você precisa parar de olhar dessa forma. Você precisa ter a experiência do êxodo do Egito do povo judeu. E como diz o nosso Rebbe, né, nós precisamos olhar isso daí de forma diferente. Por quê? Porque é exatamente nesses momentos difíceis, nesses momentos amargos, nesses momentos de desafios, que nós buscamos em Deus forças para continuar. Mas enquanto nós ficarmos aí olhando, né, de forma negativa e cheio de mimimi, e chora daqui, chora dali, faz autocomplacência, coitadinho de mim, judiação de mim, aquelas coisas todas, né? Enquanto tiver dessa forma, você vai perdendo tempo. Você deixa de ganhar, você deixa de lucrar espiritualmente. E depois que você lucra espiritualmente, Deus te concede bênçãos, lucros físicos, saúde, vigor, disposição, coragem, ousadia, e Ele te acrescenta materialmente e financeiramente aquilo que é necessário para você poder realmente praticar tzedakah, atos de bondade, de justiça, de caridade, fazer as suas doações, ofertas e dízimos nas causas nobres onde há Torá. Então, os desafios, nós não podemos fugir deles, né? Então, por isso, o faraó tornou-se um grande amigo do povo judeu, empurrou-os para mais perto de Deus. Então, os teus inimigos, os teus adversários, os teus desafios são para te empurrar para mais perto de Deus. É só nós pararmos de ficarmos choramingando, ficarmos aí fazendo mimimi disso, mimimi daquilo. Nós temos que deixar de sermos mimizentos e sermos mais filhos de Deus, aceitando realmente esse desafio e buscando mais em Deus realmente as forças para nós continuarmos, sem sombra de dúvidas, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? A Isabel Marmal Piso também chegou por aí, a minha querida irmã, lá de Franca, né, interior de São Paulo. A Tereza Jacinto de Ribeirão Preto, né? E a Vânia Branco, né, a emissária ali em Ipatinga, né? Minas Gerais, mimizento, gostei. É isso daí, Vânia, né? O Benenô, tem muitos Benenô que precisam parar de ser mimizentos, né? Qualquer coisa, mimimi, coitadinho de mim, só comigo acontece isso, que não sei o que, não sei o que lá, ok? E uma outra coisa que nós temos aqui, amados, dentro da nossa paraxá aqui, né? Quando o povo saiu, nós temos aí realmente que o capítulo 13, né, o verso 19, Moisés levou consigo os ossos de Iosif e os seus irmãos, né? Então vejam bem, a Torá escrita, ela traz para nós que Moshe levou os restos mortais de Iosif. Mas pelos comentários de Rashi, baseado no Talmud e nos Midrashim, né, Moisés, ele não levou somente os restos mortais, os ossos de Iosif, mas ele levou os ossos de todos os irmãos de Iosif, né? Ou seja, os primeiros príncipes
das 12 tribos de Israel, os seus restos mortais não permaneceram no Egito. Eles foram transportados para a terra prometida, ok? Então esse é um dado muito bom de nós termos consciência disso, né? Porque muito se fala, né, os ossos de Iosef, mas e os outros irmãos, né? Segundo Rashi, né, e os demais comentaristas, também Moshe levou os restos mortais dos demais irmãos de Iosef, do seu tempo, dos seus dias, né? Isso é muito importante, sem sombra de dúvidas, né? Então nós temos aí no capítulo 13, verso 19, Moisés levou consigo os ossos de Iosef, porque fizeram os filhos de Israel jurar que eles, né, fariam seus descendentes jurar, dizendo, Deus certamente se lembrará de vós, né? Como está escrito lá em Gênesis capítulo 50, verso 25. Os restos mortais de Iosef, segundo o Talmud, Moshe não sabia onde estavam os restos mortais, onde estava o esquife dos restos mortais de Iosef. Mas teve uma pessoa que mostrou para ele aonde que estavam os restos mortais, né, daquele esquife com peso de chumbo, que foi jogado no Egito, no rio Nilo, para que permanecesse no fundo do rio Nilo, para que o rio Nilo continuasse realmente, pelos méritos de Iosef, continuasse regando a terra do Egito para que não faltasse alimentos, ok? Então, quem foi essa pessoa que mostrou para Iosef, aliás, para Moshe, os restos mortais de Iosef? Foi Serach, aquela que chegou cantando para Yaakov, tocando a sua harpa e cantando para o vovô Yaakov. O meu tio Iosef está vivo e governa o Egito. Então ela cantou isso repetidamente, até que realmente o ânimo de Yaakov se renovou, a alma se regozijou com aquele cântico e ele sorriu. E ele disse à sua neta, né, uma bonita canção, uma ótima mensagem tu estás cantando, né? Isso parece ser uma boa notícia. E assim, Yaakov, ele abençoou a sua neta Serach para que ela tivesse vida longa. Então, de toda aquela geração que desceu ao Egito, somente Serach que permanecia viva. E foi ela que testificou que Moshe era o profeta, né, de Hashem, e foi ela que testemunhou para Moshe o local onde foi jogado o esquife de Iosef. E então ali, segundo o Midrash, fala que Moshe disse, né, para Iosef, Iosef, levanta-se, vamos embora rapidamente para a terra do Egito, para a terra prometida, melhor dizendo, vamos sair do Egito. Né? E o esquife de Iosef levantou das águas, né? Boiou, então aí pegaram os restos mortais, né, de Iosef e colocaram os mortais de Iosef, né, retornou para, foi colocado numa arca e foi transportada para a terra prometida, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão dos ossos de Iosef, trazendo a seguinte mensagem para nós, né? A Edina Silva de Bauru e a Inês Martins de Pirajuí, da nossa comunidade Sinagoga Beneinô Regional Bauru, também estão por aí, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, a palavra hebraica para osso, no hebraico é etzem, também significa essência. Então, a palavra hebraica etzem, ela serve tanto para ossos, como também para essência, ok? Ou seja, a essência do corpo humano são os ossos, porque é o que sobra do corpo humano. Então, a essência do corpo humano são os ossos, né? Então, tem essa conotação também. Então, o povo judeu estava pronto para embarcar na viagem pelo deserto. Os perigos e a aridez do deserto estavam diante deles, né? Então, isso denotava uma certa desolação espiritual, a viagem pelo deserto. E para sobreviver a essa viagem, Moshe assegurou-se de que
o povo estivesse acompanhado pela essência e o espírito de Iosif, né? Então, importante a presença dos restos mortais de Iosif. A essência de Iosif é expressa em seu nome, que significa que ele o acrescente. Então, nesse sentido, é preciso recordar o nascimento de Iosif. Quando Iosif nasceu, sua mãe, Rachel, então ela disse que Deus acrescente outro filho a mim. Então, esta vontade contém o desejo de recepcionar calorosamente o outro. O judeu que se encontra distanciado de Deus e de seu povo, né, para que ele volte. Em um sentido mais amplo, isso inclui o desejo de transformar a realidade mundana em um veículo para a santidade, que é o objetivo para o qual foi originalmente criado todas as coisas. Tudo que existe originalmente foi criado para que fosse um veículo da santidade divina, a presença divina. A odisseia do exílio se assemelha a uma travessia por um deserto árido e perigoso. Para perseverar em nosso rumo através dos perigos ou dos períodos de desolação espiritual, devemos nos imbuir da essência de Iosif. Precisamos nos esforçar para trazer de volta até mesmo os indivíduos distanciados e rebeldes, mostrando-lhes que eles realmente são os queridos filhos de Deus. Quando nos mantemos fiéis a este objetivo, nos asseguramos de que, no final, nenhum judeu será abandonado, nenhum Benei Noach será abandonado. Então vejam bem, amados, dentro do primeiro prisma, nenhum judeu será abandonado, porque o judeu vai resgatar o judeu. O Benei Noach vai resgatar o Benei Noach. Judaísmo para judeus. Judaísmo para Benei Noach, para Benei Noach. Porque o monoteísmo, ele é com fundamento judaico. Isso não tem como remover. Porque é a única realidade. É a única verdade. Monoteísmo com fundamento judaico. Não tem outro caminho. Então, o Benei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico, ele tem como sua tarefa resgatar o não-judeu, o Benei Noach. O Benei Noach não evangeliza, como muitos por aí usam o termo, não evangeliza judeu. Não existe esse negócio de evangelizar judeu. Isso daí é uma praga maligna que veio através da famosa teologia da substituição. Onde a teologia da substituição, ela veio dizer que Deus abandonou o povo judeu. E o povo cristão entrou com essa teologia da substituição, dizendo que os judeus precisam se converter ao cristianismo. Isso daí não existe. Isso daí é completamente anti-Torá. É antibíblico, não tem fundamento nas escrituras sagradas. Judaísmo para judeus. Monoteísmo com fundamento judaico para não-judeus, os Benei Noach, é para que os Benei Noach resgatem os não-judeus entre as nações para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para viver as 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais. Esta é a realidade. Então, por isso, seguindo realmente o projeto de Deus, seguindo o sonho de Deus, seguindo realmente o plano divino, então nenhum judeu ficará para trás, porque o judeu irá atrás do judeu. E nenhum não-judeu ficará para trás, porque o Benei Noach, ele vai atrás do Benei Noach. E na redenção final, ombro a ombro com o povo judeu, estaremos fazendo o mesmo serviço divino. E juntos estaremos tendo direito ao mesmo Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como
a vida eterna. Então esta é a nossa mensagem que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz sobre a questão dos ossos de Yosef. Ou seja, nós precisamos ter a essência de Yosef, na qual Rachel, sua mãe, disse que Deus me acrescente outro. Dentro do campo judaico, que um judeu acrescente outro judeu no monoteísmo com fundamento judaico. Dentro da visão Benei Noach, que um Benei Noach acrescente outro Benei Noach no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para seguirmos realmente em direção à redenção final e ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Ok? Que essa mensagem cale profundamente em cada coração, em cada vida. Amém? Para finalizarmos, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estamos na véspera de Tu B'Shevat, ok? Que é o ano novo da árvore, é o dia 15 do mês de Shevat, o ano novo da árvore, ok? Então, segundo a orientação rabínica, à noite de amanhã, ou seja, a partir do pôr do sol de amanhã, nós entraremos então no dia 15 de Shevat, o ano novo das árvores, ok? Então aí, os nossos mestres, eles falam que é uma noite propícia, e até o pôr do sol, né, da quarta-feira, né? Aliás, até o pôr do sol da quinta-feira, né? A noite e o dia, né? A noite de quarta e o dia de quinta-feira, que é 15 de Shevat, realmente é propício esse dia todo, a noite de amanhã, quarta-feira, e durante o dia de quinta-feira, é propício comer frutas, certo? Então, por isso, o comer uma fruta nascida de uma árvore, né? Então, não esqueçamos que precisa de ter a bênção, né? Boré Pri Haetz, né? Que cria o fruto da árvore, né? Sempre que a fruta for servida como sobremesa, é preciso recitar a respectiva bênção antes de comê-la, ok? Então, quando houver vários tipos de frutas nascidas em árvore, e algumas delas forem das espécies que a Torá menciona ao louvor à terra de Israel, como está lá em Devarim 8:8, essas têm prioridade nas preces. Há uma ordem de preferência também com relação a essas frutas, correspondente à ordem em que estão mencionadas no versículo. Então está lá, terra de trigo e de cevada, de parreira, que é a uva, de figueira e de romeira, romã, terra de oliveira, né, que dá azeite, então aí nós temos azeitona, e mel de tâmaras, né, como é mencionado, ok? Então a regra é que quando mais perto da fruta está no termo terra, mais preferência tem no momento da bênção. Desse modo, na primeira fase, uva, a parreira, aparece mencionada em terceiro lugar, o figo em quarto, né, e romã em quinto. Na segunda frase, a azeitona é mencionada primeiro e o mel de tâmara em segundo lugar. Desprende-se assim que a ordem de preferência das frutas é, nessa sequência, azeitonas, tâmaras, uvas, figos e romãs. Portanto, se a pessoa tiver diante de si tâmaras e uvas, então a bênção é Boré Pri Haetz, né? Que realmente que cria o fruto da árvore, ok? Portanto, se a pessoa tiver diante de si tâmaras e uvas, a bênção é Boré Pri Haetz, deverá ser pronunciada sobre as tâmaras, né? Então é a bênção para recitar sobre os frutos, né? Então amanhã, né, a partir do pôr do sol, né, é propício você saborear vários frutos da terra, né? Então aquilo que está conectado dentro da azeitona, né, tâmaras, uvas, figos, romãs,
dentro desses aspectos aí, né? Principalmente, você faz a bênção e se alimenta dela. E você pode ter outras frutas também na mesa, né? Durante a quarta-feira à noite e durante todo o dia da quinta-feira. Então, é propício você comprar várias frutas, mas basicamente azeitonas, tâmaras, uvas, figos e romãs, se for possível, né? Às vezes o tempo não é de romãs, mas você tem como conseguir azeitonas, tâmaras, uvas e figos, né? Ou pelo menos uma ou duas ou três dessas frutas. E depois as demais frutas que você pode aí colocar na mesa. Laranja, mamão, pera, melancia e por aí afora vai. Aí você enche a mesa de frutas, por assim dizer, dependendo do tamanho da família, e vão saborear, né, amanhã à noite e também durante o dia de quinta-feira. Então essa é uma forma de nós estarmos aí, né, honrando Tubi Shevat, né, o dia 15 de Shevat, o ano novo das árvores, ok? Há outros que, além disso daqui, procura plantar uma árvore frutífera, que é também um momento propício para tal, plantar uma árvore frutífera. Então também, se você tiver condições de plantar uma árvore frutífera, você também pode plantar uma árvore frutífera, né, na quinta-feira durante o dia, ok? Então é isso daí, amados. O nosso shiur de hoje fica por aqui e retornaremos quinta-feira com a graça de Hashem, né? Poderemos aí, né, como aconteceu hoje, começamos mais cedo, né, devido a algumas coisas de improvisação que aconteceu, então precisamos começar mais cedo. Então quinta-feira estaremos por aí, e na quinta-feira vamos falar sobre a abertura do mar de juncos, né, que vai trazer muitas coisas boas, e com ela também temos aí a guerra de Amaleque. Aí vamos ver o que vai acontecer nessa história toda, ok? Baruch Hashem. Na descrição tem aí, né, o Pix da nossa sinagoga Benei Noa Regional Bauru, com seu CNPJ, e também temos aí o endereço, o link da plataforma Benei Noa Brasil. Se você ainda não conhece a plataforma Benei Noa Brasil, então é só clicar ali no link e você vai conhecer a plataforma Benei Noa Brasil. Vai ter acesso a os 6 primeiros vídeos com Rav Yaakov Gerenstad, a nossa liderança, sobre a criação. Coisas espetaculares você vai conhecer ali. Então, por isso, não perca tempo, seja um Benei Noa e vamos juntos servir a Hashem. Shalom, shalom, até lá.